Literatura cristã. Dedico esta obra a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e à minha família, que juntos pesquisamos e estudamos todos os dias incansavelmente, com todo carinho e afinco e amor, a respeito das revelações da graça de Deus. Meus agradecimentos, queridos e queridas, irmãs e ouvintes, irmãos. Querido Deus, quero agradecer-lhe de todo o coração por ter reunido a minha família e nos dado força e entendimento para aprender e estar aprendendo e compreendendo a sua palavra todos os dias. Sou grato por nos permitir crescer espiritualmente juntos e por nos conceder a graça de expressar a sua mensagem, a sua palavra de uma maneira clara e compreensível. Obrigado, Senhor, por nos guiar em nossas jornadas individuais e por nos reunir em comunhão como uma família em Cristo. Sua bondade e misericórdia são incomparáveis. Eu sou grato, Senhor, por sua presença constante em nossas vidas. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por mim e pela minha família. Que a luz continue a nos guiar e nos proteger e que esse áudio chegue aos corações dos nossos irmãos, dos nossos ouvintes e das nossas irmãs. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Com o passar do tempo, eu comecei a buscar a verdadeira essência do Evangelho, a estudar mais e mais e mais as Escrituras Sagradas. Foi aí, então, que eu percebi que as minhas visões estavam equivocadas e que Deus não deseja que seus filhos vivam sobrecarregados, com obrigações e rituais religiosos vazios. Ao compreender que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi suficiente para nos libertar do pecado e que a salvação é um presente gratuito dado pela graça de Deus, pude experimentar uma verdadeira transformação em minha vida. Não é mais sobre fazer, mas sim como crer. Não é mais sobre pagar um preço, mas sim sobre aceitar o presente da salvação. É importante lembrar que a compreensão do Evangelho não é um evento isolado, mas sim uma jornada contínua de aprendizado e crescimento espiritual. À medida que continuamos a estudar as Escrituras e a buscar uma relação mais profunda com Deus, podemos descobrir novas camadas de significado e experimentar um amor e uma graça ainda mais profunda. É também nossa responsabilidade de compartilhar a mensagem do Evangelho com outras pessoas e ajudá-los a compreender a verdadeira liberdade que Jesus Cristo nos oferece. Ao fazer isso, podemos ajudar a trazer mais pessoas para a família de Deus e ajudá-las a experimentar a mesma transformação e liberdade que nós estamos experimentando quando nós começamos a estudar e a examinar a palavra de Deus juntamente com a minha família. Em resumo, a excelência do Evangelho é algo que só pode ser verdadeiramente compreendido através da graça de Deus e do poder do Espírito Santo. É uma mensagem de amor, perdão, liberdade que transforma as vidas e nos ajuda a viver em comunhão com nosso Criador. Que possamos continuar a buscar essas verdades para podermos compartilhar com o mundo ao nosso redor. A revelação da graça de Deus traz uma mudança de perspectiva radical na nossa vida e na vida dos nossos ouvintes, nossos irmãos e irmãs.
Em vez de viver sob o peso das obrigações, das regras religiosas, somos livres para desfrutar de um relacionamento íntimo com Deus, confiando em sua bondade e em seu amor para conosco. Além disso, a graça de Deus também nos capacita a viver uma vida santa e transformada, não por nossos próprios esforços, mas pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Essa transformação não acontece da noite para o dia, mas é um processo contínuo de amadurecimento e crescimento espiritual. É importante lembrar que a revelação da graça de Deus não é uma licença para vivermos de forma irresponsável ou negligentes. Pelo contrário, somos chamados a viver em santidade e a servir a Deus com toda a nossa vida, em gratidão pelo seu amor e graça. Que possamos continuar a buscar uma compreensão mais profunda da graça de Deus em nossas vidas e que possamos compartilhar essas mensagens de esperança, de liberdade com aqueles que têm desejo e sinceridade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém pode questionar: por que viver na graça é viver na excelência? E eu respondo com alegria: porque a graça nos liberta das doutrinas e costumes humanos, dos sacrifícios físicos e dos tradicionalismos religiosos. Deixamos de tentar servir a Deus através dos nossos próprios esforços, como subir montanha, fazer jejum, participar de vigília, ceia, guardar sábados e dar dízimo, e que possamos servi-lo apenas com o Espírito, com liberdade, por amor e pela fé. Isso não significa que vivemos de forma irresponsável, mas sim que reconhecemos que a nossa salvação e transformação não depende de nossas obras, mas sim da obra completa de Cristo na cruz. A partir dessa compreensão, somos livres para viver em santidades, amando a Deus e ao próximo com todo o nosso ser. A verdadeira circuncisão não é física, mas é espiritual, ou seja, não é o corte do prepúcio que nos torna filho de Deus, mas sim a transformação do nosso coração através da obra do Espírito Santo. Quando passamos a servir a Deus em espírito, deixamos de confiar em nossa própria força e habilidade, ou seja, na carne, para nos aproximarmos de Deus. Em vez disso, colocamos nossa confiança na obra completa de Cristo Jesus na cruz, que nos torna justo diante de Deus e nos dá acesso ao Pai. Assim, viver em espírito é viver em liberdade, pois não estamos mais presos às obrigações da lei ou às tradições religiosas, mas sim à vontade de Deus para nossas vidas. Isso significa que podemos viver de qualquer maneira, mas sim, isso não significa que podemos viver de qualquer maneira, mas sim que nossa obediência a Deus é motivada pelo amor e pela gratidão, pelo que Ele fez por nós. A circuncisão espiritual nos leva a uma vida de adoração e serviço a Deus em todo o tempo e em todo lugar. Cristo veio para nos libertar e nos dar vida abundante. João, capítulo 10, verso 10. É através dele que podemos experimentar a verdadeira liberdade. Ao nos entregar a sua vida na cruz, ele nos livrou do império das trevas, que é a escravidão do pecado, e nos transferiu para o reino da luz, onde podemos andar em santidade e obediência à vontade de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 13. Essa liberdade, que
temos em Cristo é completa e definitiva. Não estamos mais sujeitos ao domínio do pecado. Romanos capítulo 6, verso 2. Nem somos mais condenados por ele. Romanos capítulo 8, verso 1. Além disso, somos livres dos mandamentos e tradições humanas, que muitas das vezes nos afastam da verdadeira vontade de Deus. Colossenses capítulo 2, verso 20 e 23. E mesmo as doutrinas judaicas, que ainda são praticadas em algumas congregações, não têm mais poder sobre nós, pois somos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Gálatas capítulo 2, verso 14. Viver em graça significa conhecer e experimentar a abundância de bênçãos que Deus nos concedeu através de Cristo. Somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Efésios capítulo 1, verso 3. E podemos ter paz com Deus, sabendo que somos salvos e predestinados e sermos filhos de Deus. Romanos capítulo 5, verso 1, Efésios capítulo 1, verso 4 ao 11 e 1 de Tessalonicenses capítulo 5, verso 9. E essa vida em graça não é uma vida de esforço próprio, mas uma vida que se baseia na fé em Cristo. Vivemos pela fé e não pelo que vemos. 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 7. Confiando que Ele é quem nos aperfeiçoa e nos leva à vitória. Colossenses, capítulo 2, verso 10. Hebreus, capítulo 10, verso 14. E Romanos, capítulo 8, verso 37. Essa é a vida em excelência que Cristo nos proporciona, uma vida de liberdade, bênçãos e vitórias em todos os aspectos. O objetivo é libertar a igreja do jugo dessas práticas e tradições que não têm base na graça da palavra de Deus e que apenas impede o crescimento espiritual dos cristãos. Esses homens fraudulentos que se infiltram nas igrejas com falsas doutrinas e ensinamentos desviados precisam ser expostos e afastados para que a verdadeira mensagem do Evangelho seja pregada e vivida em sua plenitude. Além disso, é necessário que se rompa com os estatutos humanos que são impostos na obra de Deus, pois eles acabam sufocando a verdade e impedindo que a graça de Deus se manifesta em sua plenitude. O sonho é que a igreja seja verdadeiramente livre para adorar a Deus em espírito e em verdade, sem amarras ou limitações impostas pelos homens. Meus amados irmãos e irmãs, caro ouvinte, seja um instrumento de Deus na luta pela pregação do verdadeiro Evangelho, que liberta de fato, sem a necessidade de chamadas, correntes e campanhas de libertação, que são apenas práticas feitas para aumentar a quantidade de membros nas congregações, com fins lucrativos. Convido a todos, se ajuntem, divulguem, compartilhem esses vídeos, porque é para ajudar as pessoas a se libertarem dessas crendices. Se junte a nós na defesa da propagação do verdadeiro Evangelho da graça de Deus, pois fomos aprovados por Deus para pregar esta mensagem perfeita, que transforma, que liberta as verdades para as ovelhas, para os filhos e filhas de Deus. Além disso, é importante lembrar que a verdadeira libertação não vem de práticas humanas, mas sim da graça e do poder de Deus. Devemos nos unir como os irmãos e irmãs em Cristo e sermos instrumento da vontade divina, pregando a mensagem da graça que liberta verdadeiramente. A verdadeira missão da igreja é a proclamação do Evangelho da graça e a edificação dos santos, não a busca por lucros
que possamos todos trabalhar junto em prol da verdadeira mensagem e da libertação e da transformação que é o Evangelho da graça de Deus. A Bíblia destaca a importância da sinceridade, da fidelidade na pregação, do Evangelho da graça de Deus. Aleluia, santo é o Senhor, porque fomos aprovados por Deus para seres mensageiros da verdade, e por isso devemos falar a verdade, não para agradar homens, mas a Deus. Isso significa que a pregação não deve estar preocupada em agradar as pessoas ou seguir suas tradições e doutrinas, e seus manuais, seus credos, seus dogmas, não, mas sim em transmitir a mensagem de Deus com fidelidade, com sinceridade. É uma exortação. E não se comprometer com verdades em prol de interesses pessoais ou de grupos, mas sim sermos fiéis a Deus. Aleluia, santo é o Senhor, através de Jesus Cristo, onde está escrito em Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Deus deseja que todos nós, todos os filhos e filhas de Deus, vivam em plenitude, desfrutando de uma vida abundante, cheia de benções. Então receba a benção de Deus através da tua palavra. É isso que Deus deseja aos filhos dele, às filhas dele, que vivamos em plenitude, desfrutando de uma vida abundante e cheia de bênção de Deus. É a maneira de alcançarmos essa vida plena, é através do conhecimento e da vivência da verdade, do Evangelho da graça. É por isso que a pregação desta mensagem é tão importante e vital para as vidas, para a vida da igreja, para a vida dos filhos de Deus, das filhas de Deus. Nesses últimos anos, Deus tem levantado muitas pessoas ao redor do mundo que se dedicam a pregar a graça de Deus sem medo. Aleluia, santo é o Senhor, e com toda a liberdade que Cristo nos concede. Aleluia, santo é o Senhor. Então essas pessoas estão também sendo usadas por Deus, aleluia, para levar uma mensagem da graça. E há muitas pessoas que ouvirem esse áudio, compartilhe para que muitos filhos e filhas de Deus sejam libertos. Aleluia, santo é o Senhor, que muitas das vezes estão perdidas, aleluia, santo, em religiões legalistas sem vida. Como os filhos de Deus, precisamos nos unir nessa luta pela pregação da verdade do Evangelho, que liberta de fato, sem depender de práticas humanas ou de doutrinas religiosas que só nos afastam da graça de Deus. Sejamos instrumento na mão do Pai, para que a sua mensagem seja levada a todos os povos e nação e terra. Aleluia, santo é o Senhor, para que todos tenhamos a oportunidade de viver em plenitude a abundância de Cristo. Além disso, é importante lembrar que a graça de Deus é acessível a todos, independentemente da sua posição social, da sua raça, da sua religião, da sua cor, do seu, aleluia, seu entendimento, da sua questão financeira. O amor de Deus é tão grande que ele deu o seu Filho unigênito para morrer por nós na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. É por isso o amor, aleluia, é a essência da graça de Deus. É o amor que nos move a receber essa salvação gratuita e compartilhar esta mensagem com outras pessoas. É o amor que nos faz amar o próximo como a nós mesmos. É perdoar aquele que nos ofende. É o amor que nos constrange a viver uma vida que honra e glorifica a Deus. Portanto, se queremos viver uma vida que reflete a graça de Deus, devemos buscar e viver no amor, como nos ensinou Jesus Cristo. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento e entendimento. Aleluia, santo é o Senhor. Esse é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 22, verso 37 e 39.